Hoje tem Esquenta Indie com Indiana Jones e a Última Cruzada. E aí, tudo bem? Estou de volta com Esquenta Indie, o quadro que eu criei aqui para o canal para servir de esquenta para o novo filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino, filme que chega aos cinemas aí no dia 29 de junho. Eu já fiz alguns vídeos aqui dentro desse quadro, como por exemplo sobre a série O Jovem Indiana Jones, que virou 22 filmes. Também já falei de Indiana Jones e o Templo da Perdição e também dos Caçadores da Arca Perdida, assim como já mostrei algumas coisas da minha coleção de Indiana Jones. Então, se você não viu, vou deixar uns cards aí espalhados pelo vídeo também na tela final. Hoje, então, chegamos ao terceiro filme da trilogia clássica de Indiana Jones, né? Que é Indiana Jones e a Última Cruzada. Aqui nesse filme a gente vai ver o Indiana Jones e o pai dele em busca do cálice sagrado. O pai dele já está em busca desse cálice há um bom tempo, pesquisando, e o Indiana acaba entrando na história depois que o pai dele desaparece nessa missão. E eles entram numa corrida contra o tempo, contra o relógio, para encontrar esse cálice antes dos nazistas que querem esse artefato tão poderoso, já que existe um mito que diz que o cálice tem o poder da cura e também o poder da vida eterna para quem o possuir. Nesse filme tem os nazistas de novo, como eu falei, como vilões, mas o vilão principal é o Walter Donovan, que é um cara que na verdade não está nem aí para os ideais de poder do Hitler, mas ele quer pegar esse poder de vida eterna para ele mesmo, então ele vai querer pegar esse cálice aí a todo custo. A história original do terceiro filme era para se passar num castelo mal assombrado. Essa ideia foi do George Lucas, mas o Steven Spielberg não quis fazer porque ele tinha acabado de fazer Poltergeist, ele achou que repetir o mesmo gênero ia ser um pouco maçante, pouco inspirado, digamos assim. Agora, curiosamente, ou propositalmente, depois, na série do Jovem Indiana Jones, teve um episódio que eu comentei já no outro Esquenta Indie, que se passa num castelo mal assombrado, que é aquele do Drácula. Então, de certa maneira, eles conseguiram introduzir aí uma aventura para Indiana Jones num castelo mal assombrado. Esse filme tem uma sequência de abertura que se passa em 1912, quando Indiana Jones é bem jovem, né? Ele é o jovem Indiana Jones, só que aqui, ao invés da gente ter o Sean Patrick Flannery, que fez ele lá no Jovem Indiana Jones, a gente tem o ator River Phoenix, ator que já conhecia o Harrison Ford. Eles tinham trabalhado juntos já numa série de televisão chamada Mosquito Coast, onde ele interpretava o filho do Harrison, e o Harrison falou pro Steven Spielberg: olha, esse cara aí é o mais próximo que você vai achar de alguém parecido comigo, ele é muito parecido comigo quando eu era jovem. O Steven Spielberg adorou a ideia, já que ele admirava o River Phoenix já pelo seu trabalho em Conta Comigo. E nessa sequência de abertura a gente vai ter algumas primeiras vezes do Indiana Jones, como por exemplo ele com medo de cobra, mexendo com chicote, colocando chapéu, mas são coisas que foram mostradas também depois na série Jovem Indiana Jones, então a série meio que tirou um pouco do peso do filme, porque a gente vê a série e lá ele é criança quando ele fica com medo da cobra, e aqui ele já é um pré-adolescente, para adolescente. Então assim, quando foi a primeira vez que realmente traumatizou ele com as cobras? E o chicote também, aqui tem uma cena bastante icônica, que é quando ele vai usar o chicote e acaba acertando o próprio queixo. Eles usaram já o fato real do Harrison Ford ter uma cicatriz no queixo de um acidente que ele sofreu de carro quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos. Então eles aproveitaram isso e fizeram essa cena para mostrar que ali ele teria ganhado aquela cicatriz no mundo imaginário do filme de Indiana Jones. Falando nas cobras, que aqui aparecem só nessa cena do começo, né, uma cena de flashback, a gente lembra que lá no Templo da Perdição tiveram cenas bem assustadoras com insetos. Depois, nos Caçadores da Arca Perdida, teve essa parte das cobras também, que eles usaram milhares de cobras, e aqui o próximo passo para a Última Cruzada foi utilizar ratos. Tem uma cena com milhares de ratos verdadeiros, vivos, né? Só que obviamente foram ratos que alguns criadores, né, que eles conseguiram contratar, trouxeram, que eram ratos que nasceram em laboratório, então livres aí de qualquer doença, sujeira, né, não tinha perigo nenhum para a produção, então os atores puderam ficar tranquilos, só tinham que aturar, obviamente, os bichos andando por eles, pelo cabelo da atriz e tudo mais. Mas é importante falar que na cena que tem uma explosão, que o fogo vem por cima dos ratos, obviamente eles não mataram os pobrezinhos, eles usaram também muitos ratos eletrônicos naquela sequência. Esse é um filme de relação entre pai e filho, como muitos outros filmes já exploraram essa dinâmica, mas aqui, lógico, no contexto da aventura dos arqueólogos, e a gente já viu na série do Jovem Indiana Jones que a relação dele com o pai não era muito fácil, o pai era bem caladão, exigia muitos estudos do filho, mas eles eram bem distantes, tanto que o Indiana acaba deixando a casa dele e ficou aí uns 20 anos sem conversar com o pai. Então aqui a gente já vê eles num momento diferente da vida. O personagem, interpretado pelo Sean Connery, é um pouco diferente do que a gente viu lá
no jovem Indiana Jones, porque ele está animado com a busca pelo cálice. Então é um personagem um pouco mais caricato e um pouco mais alegre, mas que também ainda é muito fechado em relação a como ele lida com o Indiana Jones, que é o filho dele. E aqui eles falam que no passado eles não se davam muito bem, que o pai não conversava com o filho direito, então acaba casando direitinho com o que colocaram na série. O Sean Connery, que colocou alguns pitacos aí na produção, deu algumas ideias, ele não queria fazer um personagem muito superficial, ele queria que o pai tivesse um pouco mais a ver com o Indiana Jones e que tivesse um estilo de competitividade entre eles, entendeu? Tipo, o que o Indiana faz, ele faz melhor, mas de uma maneira assim saudável, mas que mostrasse também que tem essa barreira entre pai e filho. Então a personalidade dele ainda tá lá, a dinâmica ainda é um pouco problemática e também tem o fato dele estar mais animado porque ele está em busca de um tesouro arqueológico que ele perseguia há muito tempo, então não necessariamente por estar ali em contato com o filho, mas é nessa aventura que eles acabam então se entendendo um pouco mais e aparando aí alguns problemas do passado. Então, apesar do Sean Connery ter ficado até um pouco relutante para aceitar o papel nesse filme, porque ele era só 12 anos mais velho que o Harrison Ford, e no papel, no roteiro, ele parecia mais um estilo Yoda, sábio e tal, ele acabou dando essas ideias aí para a produção, para o George, para o Steven, e acabaram deixando o personagem mais com a cara dele, e também coerente com o que eles queriam para a história do Indiana Jones. E apesar do filme ter essa relação pai e filho, eu consigo enxergar muito esse filme como um buddy cop movie. Os filmes no estilo buddy cop movie são aqueles que trazem dois personagens diferentes, que têm personalidades diferentes, que não necessariamente se dão tão bem, mas têm que trabalhar juntos em busca de um bem maior, digamos assim, para resolver uma situação, né? E é isso que acontece aqui nesse filme. E o fato do Sean Connery estar nesse filme acaba sendo quase que um easter egg interessante, porque ele tinha sido o James Bond, o 007 clássico, e o Indiana Jones é mais ou menos um 007, só que mais voltado para a aventura, né? Para o mundo da arqueologia. Já a mocinha desse filme é diferente Já a mocinha desse filme é diferente das dos anteriores, porque aqui ela não só é mocinha, mas é também vilã. E não é uma parceira constante de aventura do Indiana. Ela aparece em alguns momentos-chave do filme, mas assim, mais pontualmente. Ela foi interpretada pela atriz Alison Doody, que tinha só 21 anos na época. E ela aqui se relacionou não só com Indiana Jones, mas também com o pai dele. E quer mais uma curiosidade de 007? A atriz também participou de 007 na Mira dos Assassinos, fazendo uma personagem chamada Jenny Flex. Então tá aí mais uma ligaçãozinha com o universo de James Bond. Vale lembrar também que esse filme traz o retorno de dois personagens que já tinham aparecido lá no Templo da Perdição. Um deles é o Marcus Brody, que tem um destaque bem maior aqui nessa produção, e também o Sallah, que é um grande amigo do Indiana Jones. Algumas locações usadas para cenas exteriores do filme incluem Veneza, Espanha e também a Jordânia, onde foi filmado Lawrence da Arábia. O Steven Spielberg gosta muito desse filme porque foi feito no estilo old school, sabe? Tipo old Hollywood, que é aquela coisa sem CGI, né? Sem muitos efeitos especiais. Lógico que tem alguns efeitos, mas na maioria das sequências foram usados os talentos dos setores diferentes do filme. Então, por exemplo, eletricistas, cenógrafos, maquiagem, figurinistas, elenco, produção, né, os diretores. É um tipo de trabalho que cada setor depende do outro, é um trabalho muito em equipe e conjunto para que tudo flua e funcione bem, né, na cena, que é diferente do CGI, que você acaba criando todo um cenário virtual, tal. Aí o talento está mais na mão dos profissionais de tecnologia do que necessariamente aquela coisa mais braçal que era feita antigamente. Falando em efeitos especiais, é legal comentar que esse filme termina diferente dos outros filmes de Indiana Jones, porque aqui a gente não tem uma grande sequência cheia de efeitos visuais, de ação, a gente tem um final muito mais íntimo e pessoal, porque depois do Indiana ter salvado o pai dele, agora é a vez do pai estar segurando o Indiana pela mão, então é legal que tem essa conexão emocional entre eles, porque acaba passando para o público, a gente não precisa necessariamente de um final tão grandioso, nossa, que efeito maravilhoso, às vezes uma coisa mais simples, que é importante para o personagem, né, para a vida dele, acaba tendo um peso maior. É isso aí, então já matamos aí a trilogia clássica de Indiana Jones, agora falta mais um vídeo sobre o polêmico O Reino da Caveira de Cristal. Fica ligado no canal, se você gostou deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se não está inscrito se inscreve, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.